Bom, chegamos no ponto que eu havia falado agora mesmo sobre pontos notáveis da combustão. O primeiro ponto notável é o ponto de fulgor. É a temperatura mínima na qual o corpo combustível começa a desprender vapores que se incendeiam em contato com uma fonte de calor. Então veja que ele fala que uma fonte de calor. Entretanto, ao retirarmos esta fonte, a chama não se mantém devido à insuficiência da quantidade de vapores. Então isso aqui é o que eu havia falado, por exemplo, lá do palitinho de fósforo. Acendeu o palito de fósforo, tá? Ele não consegue ali, ele queima, lógico, naquela energia de ativação ali, mas ele não consegue manter essa liberação de vapores, tá? Aqui trazemos uma figura para poder ilustrar isso melhor, tá? Nosso material ali está sofrendo aquecimento, certo? Começa a desprender vapores, certo? Ao chegar próximo com a chama, né, com uma energia de ativação, ele se inflama, porém, ao retirar essa energia de ativação, ele não consegue sustentar isso. Então, olha o que eu falei, ele não consegue sustentar isso. Então, aqui nós não temos a presença de quem? Reação em cadeia, muito bem. Aqui a gente ainda não conseguiu acionar, startar a reação em cadeia. Não tornamos a nossa combustão autossustentável. Está entendendo agora o que é a reação em cadeia? Demorou 200 anos para você conseguir entender isso de uma forma mais simples, né? Porque só no manual ali você batia de repente um pouco a cabeça. Então aqui está a representação. Nesse momento aqui não consegue a autossustentabilidade, então a reação em cadeia não entrou nessa história, tá bom? Sigamos. Ponto de combustão ou inflamação é a temperatura mínima na qual o corpo combustível começa a desprender vapores que se incendeiam em contato com uma fonte de calor e mantém-se queimando mesmo com a retirada desta fonte. Então, nesse caso aqui, vai se manter queimando mesmo quando eu tirar a fonte de calor. Pois bem, nosso ponto de combustão, temos aqui o mesmo material, tá? Foi aquecido, né? Só que aqui ele já começa a sofrer uma decomposição maior, tá? Eu ateio fogo, né? Eu chego com a minha energia de ativação, seja ela qual for, e esse material se inflama, tá? Aqui está representado como um líquido, mas isso vai acontecer em qualquer estado físico desse combustível, tá? Ele vai mudar. Se ele estiver no sólido, ele passa para o líquido, passa para o gasoso para depois queimar. Edir, mas a madeira passa para o estado líquido, como é que é isso? Sim, ela rapidamente ali, numa decomposição em laboratório, tem alguns vídeos até no YouTube, se você estiver muito curioso para ver o que eu estou falando, para acreditar no que eu estou falando, tem alguns vídeos no YouTube que você pode procurar, tá? Essa madeira ela vai se decompor, ela passa ali para o estado líquido, né, muito breve, já passa para o vapor, para o estado gasoso. Ela vaporiza ali e aí começa a queimar. Ela não queima diretamente no estado sólido. Eu sei que é difícil às vezes entender isso, você pensar numa árvore, por exemplo, num incêndio florestal, mudando o seu estado físico, mas acontece ali sim. Existe isso, alguns vídeos que provam o que eu estou falando, tá bom? Mas vamos seguir aqui que a nossa prova não permite a gente ficar com muitas experiências práticas não. Vamos acreditar, vamos focar no que está no manual, que não fui eu que escrevi. Só estou aqui passando o que está no nosso manual. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Então eu retiro essa energia de ativação e a chama
certo? A combustão vai se manter. Então, ela se mantém, ela se sustenta. Se ela se sustenta, quem entrou em cena aqui? Quem entrou? Isso aí, a reação em cadeia. A reação em cadeia está presente agora na nossa combustão, tá? Então, ela mantém a queima, ok? Ela mantém essa queima. Vamos lá para mais um ponto notável da combustão, que agora vamos falar do ponto de ignição. Ponto de ignição é a temperatura na qual os gases desprendidos do combustível entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independentemente de qualquer contato com uma fonte de calor, certo? Então ele vai desprender gases que vão entrar em combustão somente com o contato com o ar. Então aqui a gente tem o nosso material, né, o nosso combustível, aonde ele está num ponto notável que ele já libera vapores que, quando em contato com o oxigênio, já vão entrar em combustão. Eu não entendi muito bem. Você tem como me exemplificar isso de uma forma mais clara? Por exemplo, você colocando uma panela de óleo lá no fogão, uma panela de óleo tampada, ela vai aquecer, vai começar a liberar vapores inflamáveis, vai começar a liberar vapores de combustíveis, e chegando a um ponto que, quando você destampar essa panela, ela, sem ter contato com a chama que está embaixo, que está aquecendo, ela entra em combustão, certo? Um exemplo para isso aqui também, por exemplo, poderia ser o fenômeno lá do backdraft, onde nós temos uma fumaça ali aquecida, certo? Que, em contato com o ar, quando o bombeiro abre a porta, grosseiramente falando, mais à frente a gente vai especificar esse fenômeno extremo do fogo, né? Quando ele abre a porta, que ela entra em contato com o ar, com o oxigênio, ela se inflama. É isso? Grosseiramente falando. Então, para tentar te exemplificar melhor, temos essa situação. Bom, agora, para você memorizar esses pontos notáveis e não esquecer nunca mais, uma dica que um amigo meu me deu, certo? Ele me passou isso e eu replico isso porque eu achei muito importante. Para você saber quais são os pontos notáveis da combustão, você deve fazer o quê? A faculdade de combate a incêndio. Não entendeu? Vou te explicar. Faculdade, então você bota um F aqui, ó. Faculdade de combate a incêndio. Certo? Faculdade de combate a incêndio. E aqui você tem os pontos notáveis. O primeiro é o fulgor. Aqui nós temos o combustão. E aqui nós temos o ignição. Tira o N, né? Ignição. Certo? Então, pontos notáveis. Você não vai errar isso nunca mais. Faculdade de combate a incêndio. Fulgor, combustão, ignição. Beleza?